Minha família havia se casado com 2 noras. Ambas as filhas amadas de meus melhores amigos, em nossa casa ao mesmo tempo. Durante 3 anos os casamentos pareciam estáveis, até que uma noite trágica mudou tudo. Já passava da meia-noite quando os primeiros telefonemas chegaram frenéticos. Desesperados de Mônica e Riley, minhas 2 noras, pedindo ajuda. Elas estavam sendo atacadas, emboscadas por bandidos armados com facas. 30 ligações foram feitas para meus filhos. 30 vezes as ligações foram ignoradas ou desligadas. Quando finalmente cheguei ao local, era tarde demais. O beco estava manchado de sangue. Mônica e Riley estavam imóveis no chão frio. Suas roupas estavam encharcadas de vermelho vivo, suas respirações eram superficiais e fracas. O agressor havia desaparecido, deixando para trás apenas a horrível evidência de sua violência. O telefone de Mônica ainda brilhava no escuro, mostrando dezenas de chamadas não atendidas. Na mão de Riley, com o telefone apertado com força, uma conversa com meu filho mais novo foi deixada em aberto. Sua voz impaciente e fria ecoou do alto-falante. Pare de me ligar para chamar a atenção. Esta é a primeira vez que a Raquel nos convida para o aniversário dela, e se você estragar tudo para mim, eu me divorcio de você. Fiquei congelado, com a respiração presa na garganta, a raiva fervendo dentro de mim enquanto observava a cena. Minhas mãos tremiam de raiva. A crueldade absoluta em sua voz era insuportável. E então, o silêncio. Meu filho mais novo, sentindo seu silêncio, presumiu que ela estava finalmente intimidada. Sua voz estava carregada de desdém quando ele acrescentou: "Por que não está dizendo nada? Está com medo agora, hein? Você não é nada comparada a Raquel. Não consegue nem mesmo igualar um dos dedos dela. 2 bastardos." No momento em que eu tentava processar o horror à minha frente, a voz doce e sedutora de uma garota flutuou do telefone, ainda em tom de brincadeira. Voz doce e sedutora de uma garota flutuou do telefone, ainda na mão de Riley. "Mike, com quem você está falando?" perguntou ela com um tom brincalhão e encantador. A voz de Mike mudou imediatamente. Seu tom antes impaciente se transformou em algo quase doentemente doce. Com ninguém ele mentiu, apenas com alguns vendedores de publicidade. Eu podia sentir a fúria crescendo em meu peito, mas me forcei a manter a calma. Com as mãos trêmulas, liguei para uma ambulância. A calma em minha voz era apenas superficial, por dentro eu estava gritando. Logo Mônica e Riley foram levados às pressas para o hospital, ambos mal conseguindo sobreviver. Os médicos trabalharam durante toda a noite, emitindo vários avisos de estado crítico enquanto lutavam para salvá-las. Transfusões de sangue foram providenciadas às pressas enquanto a condição de Mônica piorava. Ao mesmo tempo, a internet estava fervilhando com atualizações sobre a festa de aniversário da Raquel, graças aos meus filhos. Enquanto Mônica sangrava, Rick iluminava o céu noturno com fogos de artifício em homenagem a Raquel. Um espetáculo que rapidamente se tornou o principal tópico de tendências da cidade. Que grande comemoração, diziam as manchetes. À meia-noite, o estado de saúde de Riley piorou, seu peito estava infeccionado. E os médicos temiam que ela não sobrevivesse. Enquanto isso, Mike havia alugado outdoors enormes em toda a cidade para Raquel, com mensagens de amor piscando nas telas. Os internautas ficaram maravilhados com sua demonstração de afeto. "Oh meu Deus, essa Raquel é tão sortuda! Ela está sendo tratada como uma rainha. Eu quero um homem como ele. Eu gostaria de poder me casar com ele." Casar com ele? Se ao menos eles soubessem. Será que ainda o quereriam se vissem o que eu estava vendo? Sua esposa lutando por sua vida enquanto ele estava ocupado bajulando outra mulher. Eu estava do lado de fora da sala de cirurgia, com o coração na garganta.
Mônica, inconsciente e quase sem vida, não parava de sussurrar o nome de Rick. Eu podia sentir sua angústia. Quando eles se casaram pela primeira vez, Rick a amava profundamente. Não era de se admirar que ela não conseguisse deixá-lo ir. O médico saiu correndo com uma expressão urgente. Senhora, há alguma maneira de entrar em contato com Rick? A vontade de viver de Mônica está se esvaindo, e se pudermos trazê-lo aqui? Isso pode lhe dar forças para lutar. As palavras do médico me cortaram como uma faca. Mônica, a jovem vibrante que antes iluminava todos os ambientes em que entrava, agora estava deitada em uma cama de hospital, quebrada e frágil, como uma boneca de pano descartada. Meu coração se despedaçou ao vê-la tão pequena e indefesa. Peguei meu telefone com as mãos trêmulas e liguei para meu filho mais velho, Rick. O telefone tocou 2 vezes antes que ele atendesse, com uma voz irritantemente casual. Você precisa voltar agora mesmo, exigi. Você sabe o que aconteceu com a Mônica? Ele me interrompeu com uma bufada impaciente. Mãe, a Mônica só está usando você para me culpar. Eu disse a ela que estou aqui com a Raquel para o aniversário dela, então não faça alarde. Eu podia sentir a raiva borbulhando, mas me forcei a manter a calma. A Mônica está no hospital, eu disse, minha voz baixa e urgente. Ela precisa de você, Rick. Agora mesmo. Um sorriso zombeteiro soou do outro lado da linha. Hospital? Por favor, mamãe. A Mônica não é do tipo frágil. Ela provavelmente está fingindo porque sabe que a Raquel precisa de mim esta noite. Você realmente precisa parar de dar tanto trabalho a Raquel. O bip no monitor cardíaco da Mônica estava ficando mais lento, as linhas se achatando. Minha paciência se esgotou. Eu não conseguia mais conter a raiva. A Mônica está sangrando muito, gritei ao telefone. Ela está morrendo, Rick. Você vem ou não? Por um momento houve silêncio. Pensei e esperei que tivesse conseguido falar com ele. Mas então sua voz voltou mais fria do que antes. Sangrando, ele zombou. Por que você simplesmente não diz que ela foi esfaqueada até a morte? Você está sendo dramática, mãe. A Raquel está me chamando agora, então eu vou embora. Antes que eu pudesse dizer mais uma palavra, ele desligou. Meu peito se apertou enquanto eu lutava para respirar, tremendo de fúria e descrença. Como eu havia criado filhos tão sem coração? Eu me odiava por tê-los trazido a este mundo. A condição de Mônica estava se deteriorando rapidamente. Seu monitor cardíaco era um lembrete nítido do pouco tempo que lhe restava. Corri para vestir roupas esterilizadas, desesperado para fazer qualquer coisa que despertasse sua vontade de sobreviver. Mas quando eu estava prestes a entrar no quarto, Riley, que tinha acabado de sair de sua própria cirurgia, cambaleou da cama como uma mulher possuída. Ela caiu ao lado de Mônica, segurando sua mão com força. Mônica, acorde, por favor, soluçou Riley. Nós prometemos um ao outro que veríamos a neve no norte, lembra? Você não pode me deixar aqui, não sozinha. Sua voz ficou embargada e ela enterrou o rosto na mão frouxa de Mônica, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A dor em sua voz era de partir o coração. Observei, impotente, a força de Riley se esvair. Com o último grito por sua amiga, ela desmaiou, seu corpo se desintegrando ao lado do de Mônica. Era quase insuportável ver essas duas jovens lutando por suas vidas enquanto meus filhos, aqueles egoístas e cegos, estavam muito envolvidos em seus próprios mundos para se importar. Meus olhos ficaram embaçados de lágrimas enquanto eu estava ali impotente. Não pude deixar de me lembrar do dia em que meus filhos se casaram. Mônica e Riley eram cheios de vida naquela época, Mônica sempre alegre e animada, enquanto Riley era ensolarado e brilhante.
Na noite de núpcias, os dois riam e cochichavam juntos, planejando como iriam lidar comigo, sua suposta sogra malvada. Rick e Mike ficaram totalmente desamparados, acabando por carregar suas esposas de volta para seus quartos, rendendo-se à malícia das meninas. Aquela era a juventude deles, sua juventude inteligente, vibrante e alegre. Mas agora, essa energia havia desaparecido. Em vez disso, aqui estavam eles, Mônica morrendo em sua cama de hospital e Riley mal conseguindo se segurar. Enquanto a primeira luz do amanhecer entrava pelas janelas, os médicos finalmente estabilizaram suas condições. Eu deveria ter sentido alívio, mas meu coração estava muito pesado de tristeza. Então, vi a última publicação de Raquel em seu feed de mídia social. Estou de volta em casa. Obrigado aos meus dois bons amigos por comemorarem meu aniversário, eu sempre serei o único bebê deles. E lá estavam eles, meus dois filhos idiotas, parados ao lado dela com sorrisos ridículos estampados em seus rostos. Eles não faziam ideia de que, enquanto comemoravam com Raquel, suas esposas haviam lutado por suas vidas, cruzando o limiar da morte e mal retornando. Essas eram as mulheres com quem meus filhos haviam implorado para que eu me casasse, ajoelhando-se na minha frente e jurando seu amor eterno. Elas tinham sido tão sinceras, tão convincentes. Mãe, não se preocupe, disse Rick na época. Eu amo tanto a Mônica. Não consigo nem pensar na vida sem ela. Sim, mãe, disse Mike. Riley é como meu sol. Não consigo viver sem ela. Eu acreditei neles. Eu havia me permitido acreditar que eles seriam bons maridos. Que eles poderiam amar essas mulheres como elas mereciam ser amadas. Achei que estava vendo o início de algo lindo. Fiquei no hospital por uma semana inteira, cuidando de Mônica e Riley enquanto elas se agarravam à vida. Quando elas finalmente recuperaram a consciência, seu primeiro instinto foi exigir respostas de seus maridos. Mas eu sabia que Rick e Mike não iriam lhes dar nada que se aproximasse de uma explicação. Então, peguei as duas frágeis meninas e as levei de volta para casa, longe da indiferença sufocante do hospital. Ao chegarmos em casa, tivemos uma visão repugnante. Dois convidados não convidados já estavam lá, Raquel e seu irmão Randy. No momento em que Mônica e Riley olharam para Randy, percebi um leve tremor percorrer seus corpos. Algo estava terrivelmente errado. Dentro da sala, ouvi a conversa que fez meu sangue gelar. Rick, Mike, Raquel e Randy estavam reunidos, discutindo como ajudar Randy a se safar daquilo. Você disse que foi só uma pequena facada, certo? Eles nem sequer morreram. Por que chamar a polícia? A voz de Randy era indiferente. Como se o ataque brutal a Mônica e Riley fosse um mero inconveniente. Exatamente, Mike acrescentou, estufando o peito. Eles provavelmente estão apenas procurando por dinheiro. Não se preocupe, Raquel, eu contratarei o melhor advogado para o Randy. Vou me certificar de que nada aconteça com ele. Minha respiração ficou presa na garganta. Randy. Foi Randy quem esfaqueou Mônica e Riley. E aqui estavam eles, tratando isso como uma piada, como um problema que poderia ser resolvido com advogados e dinheiro. Os punhos cerrados de Riley tremiam de raiva mal contida. Antes que eu pudesse reagir, Rick nos viu na porta. Seu rosto se contorceu de impaciência quando ele cuspiu. Ah, então você finalmente decidiu voltar para casa, não é? Eu estava começando a esperar que você tivesse morrido lá fora. Mônica olhou para ele, atônita. Ela nem mesmo teve a chance de confrontá-lo, mas Raquel interveio com a voz carregada de falsa doçura. Rick, disse ela a Rick, tentando acalmar seu temperamento. Em seguida, voltou-se para Mônica, puxando-a para perto de si em uma falsa demonstração de afeto. Não leve isso a sério. Você sabe como Rick fica quando está chateado.
Ele não está falando sério, ponto. A raiva de Rick se acalmou visivelmente sob o toque de Raquel. Ele acenou com a cabeça, como se estivesse perdoando Mônica por ter ousado ir embora em primeiro lugar. Tudo bem, vá fazer um macarrão de longevidade para Raquel e peça desculpas por ter saído correndo daquele jeito. Faça isso e eu a perdoarei. Os olhos de Mônica brilharam com desafio, encarando Raquel como se ela fosse o próprio demônio. Sua voz era baixa, trêmula de fúria. Pedir desculpas a essa mulher cruel? Ela é digna de meu pedido de desculpas? Meu coração acelerou. Será que é isso? Os bandidos daquela noite, Randy e talvez até Raquel, eram responsáveis pelo ataque a Mônica e Riley? Eu havia chegado tarde demais para ver quem as agrediu, mas Mônica e Riley. Elas viram tudo. Percebi então que o caso era mais profundo do que eu imaginava. As meninas não eram apenas vítimas de negligência ou crueldade, elas haviam sido caçadas. Atacadas pelas mesmas pessoas que Rick e Mike estavam protegendo agora. Raquel não era apenas uma mulher manipuladora que disputava a atenção de meus filhos, ela era um lobo em pele de cordeiro. No centro desse crime horrível. As lágrimas de Raquel caíram instantaneamente, sua voz ficou trêmula enquanto ela choramingava. Eu sei que você não gosta de mim, mas como você pode? Rick, vendo sua preciosa Raquel tão injustiçada, ficou consumido pela fúria. Ele avançou e deu um tapa forte em Mônica, rápido demais para que eu pudesse intervir. O som do tapa ecoou pela sala, deixando Mônica, já fraca por causa de sua doença, caísse no chão em agonia. Ela estava se esforçando tanto para encontrar respostas. Mas em seu estado frágil, aquele golpe parecia ter tirado as poucas forças que lhe restavam. Riley soltou um grito de angústia, tropeçando ao tentar correr para ajudar Mônica. Mas Rick se interpôs em seu caminho, com sua voz fria e imponente. Deixe-a se levantar sozinha. Ela está apenas agindo, se fazendo de vítima. Não sei onde ela aprendeu esses truques patéticos. Pude ver a mudança na expressão de Mônica enquanto ela olhava para Rick. Seus olhos se endureceram com um novo senso de determinação. Qualquer sentimento de amor ou lealdade que ela tivesse por ele parecia ter desaparecido com aquele único tapa. Ela não ia tolerar isso por mais tempo. Ajudei Mônica a se levantar, guiando-a gentilmente até o sofá, tentando acalmá-la. Meu coração doía por ela, por ambos. E no entanto, Rick continuou a murmurar insultos sob sua respiração, com amargura distorcendo suas palavras. Por que eu me casei com essa vadia do chá verde? Ela é igualzinha àquela mulher manipuladora de que Raquel sempre fala. Como se estivesse ecoando a ilusão de Rick e Mike, que estava parado sem fazer nada, de repente se aproximou de Riley com um sorriso malicioso. Riley, Harvey Specter, aquele grande advogado, não é seu colega de classe no ensino médio? Talvez você possa. Riley o interrompeu bruscamente com os olhos frios como aço. Nem pense nisso. Ela não seria usada para salvar Randy. Não importa o que Mike ou qualquer outra pessoa quisesse. Raquel, sempre atriz, imediatamente se jogou aos pés de Riley, com sua voz suave e suplicante. Senhorita Riley, eu sei que você não gosta de mim, mas não pode deixar meu irmão sofrer por isso. Por favor, ajude-o. Seus olhos brilhavam com provocação enquanto ela fingia impotência. Atrás dela, Randy também se ajoelhou, com seu sorriso torto e sinistro. Sim, senhorita Riley, você não nos deixaria nessa situação, deixaria? A reação de Riley foi imediata e visceral. Era como se ela tivesse sido mergulhada em algum tipo de pesadelo, seu corpo inteiro tremia incontrolavelmente. Ela se agarrou a mim, apertando o braço como se estivesse segurando uma corda salva-vidas. Ela estava aterrorizada e a visão daqueles dois, Raquel e Randy, ajoelhados diante dela só piorou seu medo. Com toda a força que conseguiu reunir, Riley gritou para eles com a voz rouca e cheia de angústia.
Saiam, saiam. Mas Mike não conseguia ver o desamparo e o medo dela. Ele simplesmente arrastou Riley em direção à porta. Seu aperto de mão era duro e sua expressão era dura, ele parecia totalmente cego ao terror dela. Ele pensou que ela estava fazendo birra, não reconhecendo o medo que a dominava. Com uma carranca, ele a empurrou para a frente da tempestade lá fora, forçando-a a enfrentar os trovões e relâmpagos furiosos. Os olhos de Riley se arregalaram de pânico, pois a tempestade lá fora desencadeou algo profundo e doloroso dentro dela. Era o mesmo tipo de noite, o mesmo tipo de tempestade, quando tudo havia desmoronado para ela. Se você não concorda em ajudar, então saia da minha casa. A voz de Mike era dura, sua paciência se foi. Riley não conseguia responder. As palavras pareciam lhe faltar enquanto ela balançava a cabeça em total desespero. Não havia mais nada a dizer. Mike, desapontado e irritado, murmurou: Eu não esperava que você fosse o tipo de pessoa que não ajudaria alguém em necessidade. Eu a julguei mal. Sem aviso, ele a empurrou com força e ela caiu da escada. A chuva a encharcou rapidamente quando ela aterrissou do lado de fora. Imediatamente levei os dois de volta ao hospital, incapaz de processar a crueldade de tudo aquilo. Eles permaneceram inconscientes por 3 dias, presos em seus pesadelos. Enquanto a tempestade do lado de fora continuava a se intensificar. Quando finalmente acordaram, a chuva de verão ainda batia na janela do hospital. Riley e Mônica, olhando para a tempestade, falaram baixinho, com suas vozes pouco acima de um sussurro. Mãe, nós queremos o divórcio. Não houve hesitação em sua decisão, não houve espaço para segundas intenções. Eles estavam decididos e eu tinha que respeitar seus desejos. Então, eu mesma redigi os acordos de divórcio, certificando-me de garantir os melhores termos possíveis para eles. Afinal de contas, não era culpa deles, não foram eles que quebraram seus votos. Quando apresentei os acordos a Rick e Mike, eles ficaram atônitos. Rick, com um olhar de descrença, perguntou: Eu nem sequer a culpei por ter fugido de casa. E agora ela quer o divórcio só porque eu lhe dei um tapa? Mike, mais furioso do que nunca, respondeu: É realmente tão sério assim? Eu nem sequer bati nela. O que eu fiz de errado para merecer isso? Os dois ficaram olhando para os acordos. Suas expressões variavam entre choque e indignação. Mike, balançando a cabeça, disse: Irmão, ela está realmente falando sério desta vez? Foi ela quem insultou a Raquel primeiro. E a Riley? Não acredito que ela não quis ajudar em algo tão pequeno. Ela realmente me decepcionou. Os olhos de Rick brilharam de frustração antes de finalmente fazer uma careta com o lábio. Assine, disse ele para a surpresa de Mike. Mike piscou para ele confuso. Você está falando sério? Você vai simplesmente assinar? Rick, sempre confiante em seu delírio, explicou com um sorriso: Eles estão se fazendo de difíceis. Querem que os persigamos, mas não vou cair nessa. Eles se tornaram muito indisciplinados e precisam de uma lição. Vamos assinar os acordos de divórcio e depois veremos se eles voltam correndo. Implorando para que os aceitemos de volta. Mike parecia inseguro, mas acabou concordando, confiando no plano equivocado de Rick. Fiquei ali observando a arrogância e a presunção de meus 2 filhos tolos. Eles estavam completamente cegos para o que realmente estava acontecendo. Convencidos de que suas esposas estavam apenas testando-os. Mike, com um sorriso que me irritava, aproximou-se de mim e disse docemente: Mãe, você pode nos ajudar a entrar em contato com um amigo de colégio da Riley? Você sabe que a Raquel precisa muito do Harvey neste momento. Respondi com um sorriso falso, escondendo meu desprezo. É claro, eu disse, sabendo muito bem que não tinha mais intenção de fazer nada para ajudá-los.
Quando o dia do julgamento começou, Rick e McStodd estavam confiantes do lado de fora da sala do tribunal. Ambos vestidos em seus melhores trajes, como se esse fosse um evento rotineiro que eles já tivessem vencido. Rick, percebendo a expressão preocupada de Raquel, tentou tranquilizá-la com um tom casual. Raquel, não se preocupe, tudo ficará bem. A situação do seu irmão está sob controle. Sua voz estava carregada de falsa confiança. Raquel, fazendo seu papel, olhou para cima com lágrimas nos olhos e acenou com carinho. Eu acredito em você, disse ela, embora houvesse um brilho de algo mais frio em seu olhar. Rick, sentindo-se ainda mais seguro de si mesmo, viu Mônica, Riley e eu quando nos aproximamos. Protegemos as duas mulheres com cuidado, garantindo que elas estivessem amparadas e protegidas. Ao ver isso, Rick não pôde deixar de sorrir. Ele cutucou Mike com o cotovelo, com o orgulho crescendo em seu peito. Viu? Assim como eu disse, elas voltarão para nós em alguns dias. Mulheres, vocês não podem estragá-las, declarou ele presunçoso. Mike, sempre ansioso para seguir o exemplo do irmão, sorriu e lhe deu um sinal de positivo. Mas quando passamos por ele sem olhar para trás, ignorando completamente sua presença, o sorriso de Mike desapareceu. Quanto mais ele pensava nisso, mais inquieto ficava. Algo não estava certo. Irmão, disse Mike com a voz incerta, não acho que eles estejam aqui para nos encontrar. Parece que eles estão processando também. O sorriso de Rick diminuiu e ele estreitou os olhos, observando-nos ir em direção à sala de audiências. O que eles poderiam estar procurando? Ele murmurou. Mas um crescente sentimento de pavor estava se instalando. Ele não conseguia se livrar dele. Esse pavor só se intensificou quando eles entraram na sala de audiências e nos viram sentados na seção dos queixosos. Rick e Mike trocaram olhares nervosos, pois a confiança que tinham agora estava visivelmente abalada. Mesmo assim, eles tentaram manter a farsa para o bem da Raquel. Raquel, não se preocupe, Rick sussurrou, embora sua voz estivesse trêmula. Seu irmão apenas esfaqueou acidentalmente aquelas mulheres algumas vezes, nada sério. Afinal, elas não estão mortas. Sim, acrescentou Mike com a coragem se esvaindo. Se aquelas mulheres não tivessem saído sozinhas à noite, nada disso teria acontecido. E que tipo de mulher decente anda sozinha em um beco escuro, afinal? Randy estava apenas fazendo a parte dele para manter as ruas seguras. Suas vozes se arrastaram à medida que o peso da situação se fez sentir. A visão de nós, especialmente de Mônica e Riley sentadas em frente a eles, destruiu seus últimos vestígios de confiança. Os dois homens ficaram em silêncio, lutando para processar o que estava acontecendo. Finalmente, eles se voltaram para mim com a voz trêmula e incapazes de formar frases completas. Mãe, o que está acontecendo? Olhei para eles com frieza, com uma expressão inflexível. As vítimas são suas esposas, ou melhor, ex-esposas. Vocês realmente não vão defender sua preciosa Randy agora? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os homens autoconfiantes que achavam que tinham tudo sob controle agora estavam encurralados. Encurralados por sua própria arrogância e pela realidade que haviam se esforçado tanto para ignorar. Rick cambaleou para trás, deu 2 tapas em si mesmo, o peso de suas ações se abateu sobre ele. O rosto de Mike perdeu a cor à medida que a gravidade da situação se tornava mais clara. Mas eu ainda não havia terminado. Mônica foi esfaqueada 20 vezes e levou mais de 200 pontos. Enquanto isso acontecia, você estava comemorando seu aniversário com ela, a irmã do agressor. Eu disse com a voz embargada de nojo. E a Riley? Ela tinha uma erupção de mais de 10 centímetros no peito e quase morreu de uma infecção no peito. Sua esposa estava à beira da morte. Mas você ainda teve coragem de ficar com outra mulher.
Na verdade, você é meu bom filho. Minhas palavras estavam carregadas de sarcasmo amargo. A voz de Mike ficou rouca enquanto ele balançava a cabeça em negação, apertando o peito. A Riley não me disse que ela estava em perigo. Se ela tivesse dito, eu teria largado tudo, até a Raquel. Eu teria ido até ela. Eu o encarei com frieza, interrompendo-o. Ela tentou. Ligou para você 30 vezes. Quando ela finalmente conseguiu falar com você, você se lembra do que disse a ela? Mike cambaleou para trás, a lembrança de suas palavras duras naquele telefonema o atingiu como um golpe. Ele não conseguia encarar o olhar de Riley, pois a vergonha o dominava. Com a chegada do juiz, Rick e Mike foram forçados a se deslocar para a tribuna. Mas seus olhos permaneceram em nós, implorando por perdão. Sua arrogância anterior havia se transformado em derrota. Raquel, no entanto, ficou visivelmente tensa, com o rosto escurecendo à medida que a situação fugia de seu controle. Mike se inclinou na direção de Rick, sussurrando: Como podem ser eles? Lembre-se de que você disse que eles nunca saem à noite. Quem sabe com quem eles estavam se encontrando secretamente? Sua insinuação de que as esposas deles eram infiéis era covarde e irritante. Cerrei os punhos, sem palavras e com raiva. Como esses dois homens, meus filhos, podiam ser tão cegos e tolos, manipulados como marionetes por Raquel? Qualquer culpa que eles tivessem agora estava enterrada sob a raiva e o orgulho ferido. Eu mal podia acreditar que esses eram meus filhos, manipulados como cães pelos esquemas de Raquel. Quando o julgamento começou, ficou claro que Raquel teve participação no crime de Randy. Ela pretendia pedir a Riley que recomendasse Harvey como advogado, mas isso era apenas um motivo para provocar Mike. Hoje, ela contratou um advogado conhecido a um custo alto. A estratégia de seu advogado para transferir a culpa para Mônica e Riley rapidamente saiu pela culatra. Por que elas escolheram passar por aquele beco tarde da noite? Questionou o advogado da ré, insinuando que suas esposas estavam tramando algo suspeito. Raquel se irritou, sua fachada calma se rompeu quando ela desesperadamente sinalizou para o advogado parar, mas ele a ignorou. Mônica, fechando os olhos com uma respiração profunda, finalmente falou. Porque recebemos um telefonema estranho, dizendo que Rick e Mike tiveram um acidente naquele beco. Não pensamos duas vezes. Corremos para lá sem hesitar? Ficou atônito. Elas foram atraídas para o perigo, acreditando que seus maridos estavam em apuros. E apesar de tudo, apesar de quase terem morrido, elas só estavam tentando salvar Rick e Mike. No entanto, os maridos duvidaram delas, acreditando nas mentiras de Raquel em vez do amor e da lealdade delas. Os olhos de Rick e Mike se encheram de lágrimas, tomados pela culpa e pelo horror do que haviam feito. Eles se desmancharam, ignorando as ordens do juiz e se ajoelhando diante de suas esposas, implorando por perdão. A sala do tribunal caiu no caos enquanto a equipe corria para restaurar a ordem. Enquanto isso, nosso advogado desvendou rápida e habilmente toda a verdade. Sob pressão, a fraca compostura de Randy desmoronou. E ele deixou escapar detalhes cruciais, inclusive o envolvimento de Raquel no esquema. Ela havia orquestrado tudo, mexendo os pauzinhos nos bastidores, achando que poderia ser mais esperta do que todos nós. Mas seu jogo finalmente acabou. Depois que Raquel voltou para Nova York, a notícia do casamento de seu pretendente a atingiu como um tapa-frio. O medo tomou conta de seu coração, e se Rick e Mike não a adorassem mais como antes? Naquela noite, o desespero a atacou, obrigando-a a enviar mensagens para Mônica e Riley, atraindo-as para um beco escuro. Quando Rick e Mike receberam os telefonemas frenéticos, Raquel se afastou, fingindo inocência. Enquanto eles estavam ali com a atenção no ar, Randy a espreita nas sombras.
entrou em ação, dando início a uma cadeia de eventos que se transformou em uma tragédia. Os olhos de Rick se arregalaram de horror quando ele gritou: "Você quer matar a Mônica?" Lágrimas escorreram pelo rosto de Raquel, que rapidamente negou o fato. "Não, não é nada disso, Rick. Eu só queria que eles fossem para o hospital e ficassem longe de você. Nunca pensei em matá-los." A expressão de Mike se transformou em um arrependimento amargo e ele deu um forte tapa em si mesmo. "Porra, eu sou um tolo!" gritou ele, com a consciência se apoderando dele. A gravidade de suas ações se abateu sobre eles e a realidade da manipulação de Raquel se aprofundou ainda mais. Ao ver a determinação de Rick e Mike, Raquel desmoronou, ajoelhando-se diante de Mônica e Riley. "Por favor, me perdoem. Eu sei que estava errada. Sinto muito. Eu estava com tanta inveja que não suportava ver vocês dois se saindo bem. Por favor, me perdoe só desta vez, eu prometo que nunca mais farei isso." Seu pânico era palpável, a máscara de arrogância foi substituída por uma súplica desesperada, mas já era tarde demais. Ela e Randy logo enfrentariam as consequências de suas escolhas imprudentes. À medida que os dias se transformavam em semanas, Mônica e Riley permaneceram hospitalizados por 6 longos meses. Seus corpos se recuperando, mas seus corações ainda estavam machucados. Rick e Mike vinham ao hospital até 8 vezes por dia, mas Mônica e Riley sempre encontravam maneiras de evitá-los. Elas estavam determinadas a não ceder, recusando-se a permitir que os irmãos voltassem para suas vidas tão facilmente. Quando o acordo de divórcio foi assinado, Rick e Mike tinham certeza de que era apenas uma questão de tempo até que Mônica e Riley voltassem rastejando. Com lágrimas nos olhos, implorando por reconciliação. Agora, os papéis haviam se invertido, deixando-os perplexos e magoados. Soltei um suspiro pesado, sentindo um misto de raiva e satisfação. Eles tinham recebido exatamente o que mereciam. Durante 8 anos, Rick e Mike seguiram Raquel cegamente, sua paixão os cegou para a verdade. Raquel não os amava, ela os possuía, exercendo seu poder como uma arma. Apesar de suas crenças errôneas sobre o amor, os 2 irmãos lutaram pela afeição de Raquel, chegando a assinar um acordo ridículo de vida ou morte, pressionando-a a confessar seus verdadeiros sentimentos. Mas Raquel havia desprezado suas manias infantis, indiferente ao tumulto emocional deles. Com uma onda de indiferença, ela pegou um voo para fora do país, deixando-os para trás, perdidos e confusos. Sua ausência pairava pesadamente no ar, um lembrete claro de sua devoção equivocada e do custo real de seu amor cego. Eu esperava que a partida de Raquel levasse Rick e Mike a reavaliarem suas escolhas. Então, quando eles vieram pedir uma chance de consertar as coisas, concordei com relutância com o pedido desesperado de casamento. Mas eu deveria ter percebido melhor. Raquel voltou e logo ficou claro que ela não havia mudado nada. Os meninos estavam inquietos, andando pela casa como animais enjaulados. O terceiro desespero era palpável, pois eles quase se ajoelharam diante de mim, implorando: "Mãe, por favor, nos ajude. Peça para eles nos conhecerem, nós podemos explicar tudo." Olhei para eles com frieza, colocando minha xícara de chá no chão com um leve tilintar. "Do que você está falando? Você bateu em sua esposa no chão apenas 7 dias após a operação heróica", lembrei-lhes. "E depois a levou para uma tempestade, o que quase lhe causou uma segunda infecção." O peso de minhas palavras os silenciou, suas cabeças se abaixaram de vergonha. Elas não tinham defesa, nem desculpas para suas ações. Naquele momento, Mônica e Riley voltaram para casa para arrumar suas coisas. E eu podia sentir a tempestade se formando. Enquanto juntavam seus pertences, a esperança de Rick se acendeu quando: "Mônica, eu sabia que você não desistiria de mim.
Vamos começar de novo, está bem? Mas a expressão de Mônica estava gelada quando ela afastou a mão. Quer que eu lhe lembre que somos divorciados? Ela rebateu com a voz desprovida de calor. Partiu meu coração testemunhar essa mudança. O amor que eu via nos olhos de Mônica havia desaparecido, substituído por uma frieza que me fazia sentir como gelo. O rosto de Rick caiu quando a percepção o atingiu e lágrimas brotaram em seus olhos. Mônica, não me olhe assim. Você não deveria me olhar assim. Você pode, por favor, olhar para mim do jeito que você costumava olhar? Ele implorou, sua voz tremendo de emoção. Mas Mônica permaneceu impassível, com o coração aparentemente fechado. Ela se afastou dos gritos dele, deixando-o sozinho na sala de estar enquanto subia para terminar de fazer as malas. Riley não estava sozinha, ela estava acompanhada por Harvey, o respeitado advogado de quem Mike havia falado antes. Soube então que a conexão entre eles havia se aprofundado. Lembrei-me da vez em que Mike sugeriu que Riley procurasse a ajuda de Harvey. Mais tarde, fiquei sabendo que Harvey nutria sentimentos por Riley desde o ensino médio. Harvey era um garoto de uma cidade pequena, que se sentia prejudicado pela agitação da cidade ao seu redor. Sua insegurança o mantinha preso, afogando-o em inseguranças enquanto ele observava a vida se desenrolar ao seu redor. Mas então Riley entrou em seu mundo, brilhante e cheia de vida, rompendo suas barreiras como um raio de sol. Ela lhe entregou uma maçã, um gesto simples que provocou uma bela conexão. Observando-os agora, a dinâmica era evidente. Riley parecia estar à vontade com Harvey, compartilhando sorrisos e conversas tranquilas, enquanto Rick era deixado à mercê de seu arrependimento. O contraste era impressionante, um relacionamento florescia enquanto o outro estava em ruínas. Os dedos de Mike tremiam quando ele apontou para eles, sua voz era uma mistura de descrença e raiva. Você, qual é o seu relacionamento? Riley, querendo evitar o confronto, tentou passar por ele. Mas Mike bloqueou seu caminho com uma intensidade desesperada em seus olhos. Qual é o seu relacionamento? Riley suspirou, claramente frustrada. Ele é meu colega de classe no ensino médio. O ceticismo de Mike era evidente, ele não acreditava totalmente nela. Você espera que eu compre isso? Revirando os olhos, Riley respondeu, se você não acredita em mim, não posso evitar. Além disso, já estamos divorciados, ex-marido. Ao mencionar a palavra divórcio, Harvey não pôde deixar de sorrir, claramente se divertindo com a cena. Mike percebeu a expressão e se virou para ele, com a indignação transbordando. Você está apenas cobiçando a Riley. Eu lhe digo, nem pense nisso, ela é minha. Riley lançou um olhar para Harvey, com uma expressão que misturava exasperação e admiração. Nervosa, brincou ela, antes de subir as escadas. Mike, incapaz de aceitar essa mudança, tentou persegui-la em busca de respostas, mas Harvey interveio para impedi-lo. A tensão no ar aumentou quando Riley e Mônica continuaram a arrumar suas coisas, preparando-se para partir. Mike, ainda determinado a exigir respostas, continuou, com sua frustração palpável. Quando Riley parecia estar perdendo a paciência, ela ficou na ponta dos pés e beijou Harvey apaixonadamente. Virando-se para Mike, ela declarou ferozmente, como você deseja, está satisfeito agora. Com isso, Riley e Mônica foram embora, deixando Mike parado, atônito e sem palavras. Harvey ergueu as sobrancelhas em um gesto de triunfo e deu um tapinha no ombro de Mike. Obrigado, ex-marido. A expressão de Mike passou de chocada para impotente enquanto ele observava as figuras em retirada. Ele se virou para mim, com os olhos arregalados de desespero. Mãe? O que devo fazer? Não pude deixar de fazer uma careta interna. Mason estava aprendendo da maneira mais difícil que as ações têm consequências. Filho, você merece isso, pensei, sentindo um misto de pena e frustração.
Estava na hora de Mike confrontar a realidade de suas escolhas e a dor que elas haviam causado. Não apenas para si mesmo, mas para aqueles que o cercavam. Os dois filhos foram engolidos pelo desespero por 3 dias, cada um se refugiando em seu próprio mundo. Um deles, Mike, passou inúmeras horas lutando boxe na academia a cada soco. Enquanto isso, Rick se trancava em seu quarto, fumando em cadeia, como se cada cigarro pudesse queimar a culpa e o arrependimento que o dominavam. Como mãe, eu não podia ficar parada vendo sofrer. No 4º dia, decidi que já era o bastante. Arrastei-os para fora de seus quartos, vesti-os e insisti para que fossem a um banquê comigo. Minha intenção era mergulhá-los em uma atmosfera viva, na esperança de que isso ajudasse a aliviar a dor de seu recente divórcio. No entanto, nunca imaginei que encontraria Mônica e Riley no evento. Depois de se separarem de Rick e Mike, as duas mulheres pareciam ter renascido, irradiando uma energia vibrante que contrastava bastante com a tristeza de meus filhos. Mônica e Riley me viram do outro lado da sala. Depois de trocarem algumas palavras de incentivo, elas se aproximaram. Seus sorrisos brilhantes, mas seus olhos denunciavam a história que compartilhavam com meus filhos. O olhar de Rick pousou em Mônica com um pedido de compaixão não expresso em seus olhos, mas ele não encontrou nenhum. Reunindo sua coragem, Rick finalmente a chamou Mônica. Ele segurou uma taça de vinho e, sem hesitar, engoliu seu conteúdo. Meu coração afundou, lembrei-me muito bem de como ele era alérgico ao álcool desde a infância. A expressão de Mônica permaneceu impassível enquanto Rick bebia copo após copo. Desculpe-me, eu não conhecia bem as pessoas, ele começou, com a voz embargada a cada palavra. Desculpe-me por deixá-la sofrer tanto. Desculpe-me, tudo é culpa minha. Suas desculpas se tornaram uma corrente frenética, pontuada apenas pelo tilintar dos óculos. Mas por fim, o álcool tomou seu rumo e Rick caiu, desmaiando no chão, pouco antes de cair na inconsciência. Ele conseguiu sussurrar: "Perdoe-me, por favor." Mônica balançou a cabeça com uma voz firme e fria. "Eu realmente não o amo mais, depois que você me deu um tapa." O pânico tomou conta de mim quando chamei uma ambulância, rezando para que ele ficasse bem. Mônica estava ao meu lado, com uma expressão que misturava tristeza e resignação. "Sinto muito", sussurrou ela, com o peso de suas próprias emoções evidente. Dei um tapinha em seu ombro, com os olhos cheios de lágrimas. "Não é você quem deve pedir desculpas. Ele merece isso." Enquanto os paramédicos levavam Rick embora, senti uma onda de impotência. Procurei Mike no salão de banquetes, mas ele não estava em lugar nenhum. Então, no meio da multidão, eu o vi. Mike estava envolvido em uma briga com Harvey. A cena era caótica e estava claro que Mike estava em desvantagem. Ele se defendeu com uma teimosia que parecia ser fruto do desespero, mas as probabilidades não estavam a seu favor. Depois de ser afastado pelos espectadores, Mike caiu em meus braços, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Parece que eu realmente a perdi." Ele soluçou, com o corpo tremendo de dor. Com o passar do tempo, Riley e Harvey ficaram mais próximos e Mônica encontrou sua felicidade com um professor universitário que tratava sua filha com bondade. Meus filhos Rick e Mike gradualmente emergiram de sua turbulência emocional, não mais se trancando em casa. Parecia que a vida estava voltando a um senso de normalidade e eu ousava esperar que eles tivessem seguido em frente. No entanto, tudo mudou quando eles se depararam com um velho livro ilustrado, agarrando-o com uma urgência que me deixou preocupada. "Mãe, de onde veio isso?" Dei uma olhada na capa, reconhecendo-a como um livro infantil com ilustrações coloridas. Mike, ao lado de Rick, parecia igualmente assustado. Os dois me bombardearam com perguntas sobre a origem do livro. Confuso, respondi casualmente:
pertence a Mônica ou a Riley. Só pode pertencer a eles nesta casa. Por um momento, o ar ficou pesado com o silêncio enquanto eles processavam minhas palavras. Então Rick soltou uma risada, embora sufocada, quando começou a explicar. Mãe, você não quer saber por que somos tão legais com a Raquel? Vou lhe contar hoje. Ele respirou fundo e sua voz tremeu um pouco quando começou a contar uma lembrança da infância. Era uma vez duas crianças. Um dia, quando elas saíram secretamente para brincar, conheceram duas outras garotinhas. Os quatro se divertiram muito. Mike entrou na conversa, continuando a história de Rick. Eles desenharam suas experiências daquele dia juntos no álbum. Prometeram tocar juntos novamente. Mas, no caminho de volta, encontraram um cachorro grande. As duas corajosas garotinhas salvaram os meninos. E os meninos prometeram proteger as meninas pelo resto de suas vidas. Enquanto Rick falava, a emoção se espessava em sua garganta e ele se esforçava para falar. Mas o mundo é muito grande. No dia seguinte, o local original foi demolido e não conseguimos encontrá-las. Mike continuou de onde Rick parou mais tarde e conheci Raquel. Rick e Raquel brincaram por uma tarde e, naturalmente, achamos que ela era uma daquelas garotas. Nós nos convencemos de que só deveríamos nos lembrar das duas garotinhas. Por isso fomos especialmente gentis com Raquel. O peso de sua revelação recaiu sobre mim. Esqueci completamente que havia duas meninas no começo, acrescentou Mike com a voz vacilante. Uma constatação tomou conta de mim. Inicialmente, Mônica e Riley insistiram em se casar com meus filhos, apesar de minhas preocupações. Eu os adverti, avisando que tanto Rick quanto Mike tinham um luar branco no coração, um amor idealizado que carregavam desde a infância. Eu temia que eles ficassem magoados se casassem em nossa família. Para minha surpresa, as duas moças responderam com confiança inabalável, declarando: Está tudo bem, tia, eles prometeram nos proteger por toda a vida e nunca nos machucariam. Naquela época eu não entendia por que elas tinham tanta certeza. Agora ficou dolorosamente claro. Eles haviam criado um vínculo baseado em lembranças e promessas feitas na inocência da infância. No entanto, de alguma forma, eles haviam perdido a noção da verdade. O dia do casamento de Mônica e Riley finalmente chegou. Uma ocasião alegre que trouxe consigo um turbilhão de emoções. Eles decidiram por uma cerimônia de casamento para 4 pessoas. Elas decidiram por uma cerimônia de casamento para 4 pessoas, uma mistura de praticidade e intimidade, com cada uma delas servindo como dama de honra da outra. Ambas estavam deslumbrantes em seus vestidos de noiva, radiantes e cheias de esperança no futuro. Fui convidado para o casamento, mas não consegui comparecer com meus filhos Rick e Mike. A tensão no ar era palpável, desde que descobriram o antigo livro de fotos. Desde que descobriram o antigo livro de fotos, eles se perderam em seus pensamentos, lutando com emoções que pareciam dominá-los. Eu temia que se eles viessem pudessem causar problemas, por isso resolvi ir incógnito. Eu sabia que tinha de manter esse casamento em segredo para eles. Se descobrissem, certamente virariam o evento de cabeça para baixo. Decidi contar a Mônica e Riley sobre minhas intenções. Mas aconteceu exatamente o que me preocupava. De alguma forma, a notícia vazou e Rick e Mike apareceram. Em pânico, tomei medidas drásticas. Furei os pneus do meu carro e escondi os celulares, deixando-os com nenhum meio de transporte. Isso significava que os dois tinham de correr os 20 quilômetros até o local do casamento. Enquanto eu estava no meio da multidão, assistindo ao desenrolar da cerimônia, o mestre de cerimônias virou-se para os noivos e perguntou solenemente: Vocês estão dispostos a se casar com a noiva que está diante de vocês, respeitá-la, amá-la e cuidar dela para sempre?
independentemente de ela ser rica ou pobre, saudável ou doente, nos bons ou maus momentos. Você está disposto? Ambos os noivos responderam com um sincero sim. E meu coração se encheu de orgulho e felicidade. Não pude deixar de bater palmas junto com a multidão. Depois de 3 anos de altos e baixos, passei a ver essas jovens como minhas próprias filhas e testemunhar a alegria delas me encheu de satisfação. Mas quando a atmosfera estava atingindo seu auge, aconteceu um desastre. Quando o mestre de cerimônia se preparava para virar o microfone para Mônica e Riley, as portas do salão de casamento se abriram e entraram correndo 2 figuras conhecidas, ofegantes e desgrenhadas. Mônica, não se case com ele, gritou Hicks com a voz embargada pelo desespero. Por favor, Riley, não se case com ele, está bem? Mike ecoou com os olhos arregalados de medo e urgência. O salão se encheu de suspiros quando todos os olhares se voltaram para eles, a confusão se espalhando entre os convidados. Meu coração se afundou, eu podia sentir a ansiedade arranhando minha garganta. Eu queria desesperadamente intervir, silenciá-los antes que eles arruinassem tudo. Mas com tantos convidados circulando, me senti impotente para agir. Rick e Mike correram pelo longo tapete vermelho, movendo-se com uma mistura de desespero e determinação em direção às noivas. Quando chegaram ao altar, suas emoções transbordaram e pude ver a dor gravada em seus rostos. Mônica, eu lhe peço, dê-me outra chance. Tenho um segredo para lhe contar. Rick suplicou com a voz embargada. E eu, Riley, por favor, não se case hoje. Apenas me ouça primeiro. Mike acrescentou com um tom frenético. A expressão de Mônica ficou gelada, a frustração era evidente em seu comportamento. Rick, você não entende? Eu não o amo mais. Preciso lembrá-lo de que foi você quem assinou o acordo de divórcio? Rick, incapaz de lidar com a rejeição dela, apertou o peito, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Na época, eu não sabia que você estava com problemas, só pensei. Suas palavras se perderam enquanto ele lutava para recuperar a compostura, dominado pelo arrependimento e pela tristeza. À medida que a tensão no salão do casamento aumentava, a voz de Mike tremia de raiva. Sim, cunhada, nós não sabíamos que você estava com problemas. Os lábios de Riley se curvaram em uma careta amarga asterisco certo, vocês não sabiam. Foi por isso que você me trocou pela Raquel. Você se dá conta de que eu quase peguei uma segunda infecção? Por sua causa, eu quase morri de novo. Os olhos de Mike se arregalaram em choque e ele puxou Riley para mais perto, com o pânico evidente em seu rosto. Você está bem agora? Sinto muito. Não sabia que a coisa ia ficar tão séria. Por favor, diga-me que você está bem. Riley respirou fundo e se recompôs. Ela se esquivou da preocupação dele, sua voz se tornou fria e educada. Senhores, por favor, saiam. Precisamos continuar a cerimônia de casamento. Mas Rick não estava pronto para desistir, ele se agarrou a Mônica, seu desespero era palpável. Mônica, não me deixe assim. Por favor, não vá embora. Mônica virou-se friamente para o mestre de cerimônias. A cerimônia continua. O mestre de cerimônias olhou entre os convidados e o drama que se desenrolava, claramente sem saber como proceder. Vocês estão dispostas a se casar com o noivo que está à sua frente, respeitá-lo, amá-lo e ficar com ele para sempre? Independentemente de ele ser rico ou pobre, saudável ou doente, nos bons ou nos maus momentos. Você está disposta? Mônica deu um passo à frente, pegando o microfone, pronta para dizer sua verdade. Mas, antes que ela pudesse dizer uma palavra, Rick se lançou, arrancando o microfone de suas mãos. Não diga isso, Mônica. Por favor, espere um minuto. Mônica, eu ainda tenho um segredo para lhe contar. Só me dê um pouco mais de tempo. Depois que terminarmos de conversar, você poderá decidir se quer se casar com ele, certo?
Rick implorou com a voz embargada pela emoção. Mike, dominado pelo arrependimento e pelo desespero, ajoelhou-se na frente de Riley. Riley, por favor, ouça minha história antes de tomar uma decisão, está bem? Eu posso explicar tudo. Mônica e Riley trocaram olhares, uma mistura de confusão e determinação cruzando seus rostos. Você está falando sobre aquele álbum? Mônica perguntou sarcasticamente, com o tom carregado de amargura. Rick e Mike ficaram olhando, surpresos com as palavras dela. Parecia que eles tinham finalmente entendido a gravidade da situação. Mônica continuou, sua voz firme, mas cheia de decepção. Nós sabíamos que vocês eram as duas crianças da história. E é por isso que ousamos nos casar com vocês sem hesitação. Mas depois de tudo, o que vocês fizeram foi realmente decepcionante. Suas palavras ficaram suspensas no ar, pesadas com emoções não expressas. Rick e Mike trocaram olhares, percebendo que haviam perdido algo precioso. O olhar de Mônica atravessou as defesas deles. Por quê? Você tem mais alguma coisa a dizer? A percepção de que eles haviam deixado essa chance escapar por entre os dedos pesou muito sobre Rick e Mike, deixando-os congelados no lugar, enquanto absorviam o peso de suas ações. A atmosfera alegre do casamento foi ofuscada pela tristeza palpável de oportunidades perdidas e promessas não cumpridas. Observei os dois homens parados ali, aparentemente perdidos em desespero. Não pude deixar de imaginar como eles voltariam para casa. Que pensamentos os atormentavam quando enfrentavam as consequências de suas escolhas? O arrependimento era uma pílula amarga para engolir e parecia que eles estavam apenas começando a entender que às vezes, as ações tinham consequências irrevogáveis. Ações tinham consequências irrevogáveis. O salão do casamento, que estava repleto de risos e alegria, agora ecoava com um murmúrio silencioso de decepção e mágoa. Naquele momento, compreendi que, embora o amor pudesse unir as pessoas, as cicatrizes do passado poderiam separá-las com a mesma facilidade. O preço de seus erros pesava no ar. Um forte lembrete de que algumas coisas, uma vez perdidas, jamais poderiam ser recuperadas. Após o casamento de Mônica e Riley, soube que eles moravam um do outro lado da rua. Suas famílias se entrelaçavam em um novo capítulo da vida. Dessa vez, nenhum de seus maridos guardava uma luz branca da lua em seus corações. Seu amor era genuíno e presente, concentrado apenas nas duas mulheres que amavam. Mônica e Riley me visitavam com frequência, tratando-me como se eu fosse sua própria mãe. Eu adorava esses momentos cheios de risos e calor, mas sempre que eles chegavam, eu podia sentir os olhares ressentidos de Rick e Mike atrás deles. Era como se as sombras de seus erros passados pairassem no ar, um lembrete constante do que poderia ter sido. Pouco tempo depois, Mônica deu as boas-vindas a uma criança ao mundo. Ela trouxe o pequeno para apresentá-lo a mim e eu fiquei observando a criança. Com olhos brilhantes e inocentes, chamava Rick carinhosamente de tio. Rick sorriu com o doce gesto, mas pude ver um lampejo de algo perdido em seu olhar. Uma saudade agridoce que mexeu com meu coração. Depois que eles saíram, Rick se voltou para mim, com a voz carregada de arrependimento. Mãe, se eu não tivesse feito aquelas coisas terríveis, você acha que aquela criança me chamaria de pai? Senti um nó na garganta. Eu queria dizer a ele que Mônica o amava profundamente e que eles poderiam ter tido uma família juntos, mas as palavras ficaram presas em meu peito. Suas escolhas haviam mudado irrevogavelmente o curso de suas vidas. Os anos se passaram e Rick e Mick permaneceram solteiros, sem nunca buscar outro relacionamento. Sempre que seus colegas, agora eles próprios pais, faziam piadas sobre seu estado civil, eles só conseguiam esboçar um sorriso agridoce, com seus silêncios falando muito. Observei o contraste se desdobrar diante de meus olhos,
Aqueles que ousaram amar corajosa e abertamente encontraram a felicidade. Enquanto aqueles que abusaram do amor carregavam as cicatrizes de suas escolhas. Incapazes de se recuperar da dor que haviam infligido a si mesmos e aos outros. Foi uma lição clara sobre a fragilidade dos relacionamentos, que ecoou nos momentos de silêncio entre o riso e o arrependimento. Desejei que Rick e Mike encontrassem o caminho de volta à felicidade. Mas entendi que isso levaria mais do que tempo, exigiria reflexão, crescimento e disposição para confrontar seus passados. No final, o amor era uma dança delicada que poderia trazer imensa alegria ou profunda tristeza, dependendo de como fosse cultivado. Enquanto eu olhava para Mônica e Riley florescendo em suas novas vidas, esperava que Rick e Mike acabassem aprendendo o valor do amor verdadeiro e a importância de valorizá-lo antes que ele se esvaísse para sempre.